que a Silvana colocou foi esse tema já aí, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural na compreensão do território. Então, como ela colocou esse elemento já espacial, na verdade, assim, vamos conversar um pouquinho, se puder, seguindo assim esse roteiro. Um pouco começando com o que é GEO-AI, ou GEO-IA, se traduzirmos um pouco sobre inteligência artificial e um pouco do histórico, não tão longo quanto a Silvana comentou, que há muito tempo, né? Não é muito assim, comparado ao que nós vamos falar aqui, em termos históricos, mas essa ideia de como chegamos às redes convolucionais nos anos 2010, como chegamos mais recentemente, no final dos anos 2010, né? Praticamente 2017, depois de 2021, o Transformers para imagens. E um pouco desses modelos que hoje encontramos, tomando como exemplo o que a Google disponibilizou recentemente, agora em julho. Só para termos esse contexto, como temos aqui estudantes, imagino que, desde parte, sejam estudantes de geografia. Quem é da geografia? Tá bom? Quem é cartógrafo? Professor? O povo de sistemas? É do mundo normal. Alguém e o povo do fundão ali. Alguém que vem da área de humanas? Tá. Então, nessa conversa, vamos tentar falar de uma maneira bastante simples. Trazer alguns exemplos e trazer uma analogia para quem já trabalhou com imagem, vai ficar muito mais fácil. Para quem está tendo esse contato, então, primeira vez, se tiver alguma dúvida, perguntem, tá certo? Assim fica mais fácil. Bom, então, gente, esse termo, inteligência artificial geoespacial, o que será? Se olharem os conceitos que estão disponíveis quando consultam Wikipedia e outros, vão ver algo assim. Usando da inteligência artificial com dados espaciais e tecnologia para resolver problemas complexos e aprimorar a compreensão de informações geográficas. Tudo claro? O que é inteligência artificial, se formos começar a conversar? O que para vocês seria inteligência artificial? É você chegar lá, fazer uma pergunta e o ChatGPT responder? Isso é inteligência artificial? Vocês estão usando uma caixa preta? Vocês sabem o que tem lá dentro? Como ele foi treinado? Por que ele dá uma determinada resposta? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Bom, com relação a dados geoespaciais, como na realidade é que nós temos grandes coleções de dados que estão disponíveis. Não só dados brutos, mas muito processamento embutido. Então, por exemplo, podemos acessar o Google Earth Engine, que contém coleções de imagens que estão disponíveis. Podemos processar na nuvem essas imagens rapidamente. Mas não são só imagens. Temos dados vetoriais, temos uma série de outras informações, dados de clima, que podem ser utilizados para analisarmos o nosso ambiente. Para quem já trabalhou com sensoriamento remoto, queremos partir das imagens que se referem a locais de superfície terrestre e queremos chegar a produtos temáticos que nos mostrem o uso, cobertura da Terra e uma capacidade humana, em termos de inteligência, é a característica que nós conseguimos construir diferentes representações
E usando representações, nós conseguimos resolver uma série de problemas. Por exemplo, quando tomamos uma imagem, um elemento de imagem é um pixel. Se tomarmos o pixel correspondente à última coluna da primeira linha de 3 bandas, nós podemos fazer a representação na forma de um vetor de 3 dimensões. Então, nós temos diferentes vetores que correspondem a diferentes coberturas da Terra. E elas têm características diferentes, então conseguimos representar então, cada um deles, conseguimos construir essa distribuição do espaço tridimensional, onde pixels que correspondem à água estão próximos entre si, pixels que correspondem à vegetação estão próximos entre si. Tá certo? Então, uma maneira de resolvermos esse problema é construirmos uma representação e usamos essa representação para fazer uma classificação da imagem gerando uma mapa temática. Aí tem diferentes técnicas de fazermos classificação, ok? Algumas mais inteligentes, algumas menos inteligentes. Próximo. Então, se nós adquirimos amostras de uma imagem correspondente à água, área urbanizada, vegetação, esperamos que tenhamos agrupamentos desse espaço tridimensional, alguns correspondentes à água, outros correspondentes à vegetação, outras a áreas urbanizadas. E aí fica fácil separarmos as faces. Próximo. E, em termos do cérebro humano, nós temos cerca de 10 bilhões de neurônios que utilizamos para processar informações. Então, quando falamos em inteligência, o que será realmente inteligência? Alguém poderia dizer o que é inteligência? Eu falei, uma característica é a capacidade de construirmos representações. É só isso? Olha, se alguém vai bem na prova, tirou 10, isso denota inteligência? Não necessariamente, né? Dependendo da prova, pode ser dissertativa, ele tem uma boa capacidade de memorização e com isso tirou 10. Tudo bem? Mas isso aqui não denota apenas essa característica que é a inteligência. Tá certo? O que mais se precisa para ter um comportamento inteligente? Capacidade de processar essas informações. Capacidade de processar informações, capacidade de responder a problemas, resolver problemas, adaptação ao ambiente, enfim, uma série de fatores que são demonstrações, mas não inteligência em si, são demonstrações do comportamento que é inteligente. Ok? Então, quando falamos em inteligência artificial, realmente existe uma inteligência artificial? Ou esperamos que a inteligência artificial coloque determinadas características que, se fossem feitas por pessoas, não dariam um comportamento inteligente? Então, próximo, por favor. Então, na verdade, a inteligência artificial é difícil de definir, porque inteligência em si é difícil de definir. Mas pode-se dizer que são conjuntos de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Ok? Bom, e aí? Quando surgiu a inteligência artificial? No ano de 1956 foi criado o termo. O que acontecia nessa época? Em 1943 foi feita a primeira representação matemática de um neurônio humano. Nos anos 50 estavam surgindo os primeiros computadores imensos, com baixa capacidade de processamento. Com certeza aqueles computadores conseguiam processar muito menos do que nós carregamos hoje. Porém, havia essa expectativa, olha, é possível modelar matematicamente um neurônio, é possível trabalhar computacionalmente, então vamos criar uma inteligência artificial. Quando vocês utilizam consultas e têm as respostas, por exemplo, do ChatGPT, vejam, em 1966 já havia um primeiro chatbot fazer uma interação respondendo as questões ou conversando com humanos.
Nos anos 1970, primeiros sistemas que se tinha acoplado câmera, um veículo que conseguisse se locomover numa sala, evitando obstáculos. Vejam, a ideia dos automóvel inteligente, vejam, monta há bastante tempo atrás. Porém, a inteligência artificial passou por várias ondas de grande expectativa e também ondas de frustração. Então, houve uma primeira onda de grandes expectativas que se percebeu que o que se conseguia modelar era muito simples, eram problemas, diria assim, muito simples, básicos, e que na época não era possível tratar problemas complexos. Isso levou ao primeiro inverno da inteligência artificial, onde foram substituídos as redes neurais da época por sistemas especialistas. Qual era a ideia desses sistemas especialistas? Poder simular o que faz, por exemplo, um médico ao fazer uma consulta. O que era necessário para poder construir um sistema especialista médico? Qual era? Tinha que ter o conhecimento que tem um especialista humano e programar esse conhecimento para que ele estivesse acessível pelo programa. É certo? A grande dificuldade era que não se conseguia fazer isso. Por quê? Olha, se colocar uma pergunta simples para vocês. Olha, se vocês precisarem ir a um médico, tem um doutor que se formou pela UFPR, agora no início, eu não sei agora no meio do ano, ele tem o diploma, tem conhecimento atual, acabou de sair da universidade. Porém, vocês têm a alternativa, então, desse especialista. Vocês têm a ideia de um especialista, que eu recomendo para vocês. Olha, ele atua 15 anos nessa especialidade. Quem vocês procurariam? Era mais antigo. O mais antigo, por quê? Mas o outro não está com o conhecimento todo atualizado? O que falta? A experiência. Exatamente. Então, a grande dificuldade também para o sistema especialista era colocar essa maneira, esse conhecimento que é adquirido por experiência. Tá certo? O conhecimento formal, que está nos livros, que está nos artigos publicados, pode ser colocado. Porém, como é esse conhecimento adquirido com experiência, é a grande dificuldade. E aí, vários especialistas foram criados, sempre com a ênfase específica. O sistema para medicina, o sistema que vai fazer análise química, outro que vai fazer análise biológica. Mas fora daquele contexto, se pegasse o sistema especialista médico, dissesse, olha, classifica a imagem, não sabia fazer nada. Isso levou também a uma decepção, que foi a segundo inverno da inteligência artificial. Esses sistemas eram caros de serem desenvolvidos, o conhecimento muito completo. Aí veio uma época de desenvolvimento de técnicas de aprendizado de máquina, e aí várias técnicas que vieram trabalhar com conjuntos de dados para poder fazer classificação, regressão e outros problemas. Quando chegamos aí próximos anos 2000, nós tivemos o amplo acesso à internet. Alguns anos depois, o acesso à nuvem, podemos passar a ter grandes quantidades de dados, inclusive colocados na nuvem, e passar a fazer processamento diretamente na nuvem. E aí, colocamos ali, então, como tecnologia na internet, grande volume de dados, computação na nuvem. São coisas eficientes para quem está agora como estudante e já pegou essa época. E tem um pouquinho mais de experiência, não tanto lá como no início da inteligência artificial, acompanhou, né, o surgimento de tudo isso. Bom, então aqui, na primeira onda da inteligência artificial, o centro estava nas redes neurais. E em 1943, então, um matemático e um fisiólogo
fizeram essa primeira representação matemática. Próximo. Em seguida, vejam o lapso de tempo. Em 1958 surgiu o primeiro modelo de neurônio computacional. A descrição matemática é uma coisa, desenvolvimento computacional é outra. Então, tivemos aí o perceptron, que já introduziu as características que temos nas modernas redes neurais. Temos a questão das entradas, o neurônio efetuando a soma ponderada das entradas, etc. São coisas que se mantêm até hoje. Próximo. Porém, foi necessário esperar até 1986 para que as redes neurais pudessem resolver problemas mais complexos, problemas que não eram unicamente lineares, não eram unicamente separar uma classe da outra, porém algo mais elaborado. E em 1986 surgiu um algoritmo que é chamado de retropropagação, ou backpropagation. E com isso foi possível criar redes neurais multicamadas e fazer todo o treinamento dessa rede. Próximo. Então, colocamos ali dentro aquele retângulo rede neural com suas partes e do lado de fora aprendizado de máquina. E naquele contexto em que se havia desenvolvido novas técnicas de classificação, se percebeu que rede neural era uma dessas técnicas de aprendizado de máquina. Isso precisava, então, preparar o dataset, precisava separar o treinamento, que vai ser usado para atualizar os pesos da rede neural, precisava de outros conjuntos de verificação que fizessem uma avaliação isenta do aprendizado que foi feito pela rede neural. Próximo. Do aprendizado de máquina, vamos comentar nos próximos slides alguns passos para chegarmos ao aprendizado profundo. O que é o aprendizado profundo? Eu sei que na educação tem aprendizagem profunda, mas aqui estamos falando de um outro termo, e quer dizer uma rede com muitos parâmetros a serem aprendidos. São centenas, milhares de parâmetros que devem ser aprendidos, ou seja, são grandes redes neurais. E, mais recentemente, dentro do aprendizado profundo, tivemos a chegada dos transformadores, dos transformers. Não que isso vocês já acompanharam na sessão da tarde, né? Mas ele recebeu esse nome de transformadores. Vamos olhar uma característica deles. Por favor. Bom, da rede neural comum, em que você podia trabalhar elemento a elemento, no caso da imagem pixel a pixel, se percebeu que não era suficiente para analisar uma imagem, precisava considerar um texto. Assim como quando observamos algo, nós não percebemos um único ponto da nossa visão, percebemos um ponto em seu entorno. Então, essa ideia de fazermos também com as redes neurais, aplicando um operador chamado convolução. E é como se eu olhasse a cada vez uma pequena região da imagem. Por favor. E aí foram surgindo os grandes datasets. Na época, ImageNet tinha 15 MB. Hoje, facilmente vocês guardam imagens com muito mais volume, mas na época, 15 MB era algo grande. Sabe qual era a dimensão das imagens na época, compondo esse dataset? 220 linhas por 220 colunas. Imagine você chegando e querendo, olha, eu quero comprar uma câmera que me gera imagens com 220 linhas por 220 colunas. Quero a boa imagem. Não, com certeza não, né? Mas para a época isso era um grande feito. Por favor. E aí estamos falando dos anos 2010, aproximadamente. Aconteceram várias competições na área de visão computacional, com prêmios, e as equipes, então, se propunham a desenvolver novos algoritmos, novas redes, que
tivesse um desempenho melhor em problemas de classificação, reconhecimento do objeto ou segmentação de imagens. Então, em 2012, surgiu uma rede chamada AlexNet. Esse foi o artigo que apresentou essa rede. E aí veio a popularidade e iniciou o Deep Learning, o aprendizado profundo. Próximo. E aí, tarefas típicas da visão computacional, como reconhecer o que tem na imagem, que é o proposto, segmentar a imagem em objetos que compõem, detectar objeto. Detectar é marcar um retangulo envolvente em torno do objeto que foi reconhecido, e segmentar quantas instâncias do mesmo objeto tem na imagem. São problemas típicos de visão computacional. Está bom? Pouco depois, em 2014, surgiu a inteligência artificial generativa. Já ouviram esse termo? Generativo? O ChatGPT modelo generativo também. Tá certo? O que esses modelos passaram a fazer? Poder representar algo mais abstrato. Então, a possibilidade, no caso de imagens, levar imagens para uma representação mais simples, chamada espaço latente. Está aqui no meio dessa figura, espaço latente. O espaço tem dimensionalidade menor, onde se tem um conjunto, por exemplo, de dígitos de 0 a 9. Ao fazer essa representação do espaço latente, eu terei esses números colocados em diferentes posições do espaço latente. E aí se percebeu, olha, se eu consigo fazer essa representação do espaço latente com pontos, eu posso dar as coordenadas desse espaço latente e gerar a imagem correspondente. Aí veio essa ideia de gerarmos, então, a inteligência artificial generativa. Eu não só represento os dados originalmente, mas passo a criar algo aproveitando esse espaço latente. E aí, obrigado. Próximo. E aí surgiram redes neurais generativas, adversárias generativas, as GANs, em que é possível treinar em termos de imagens preto e branco, coloridas, incluso amplas para treinar. De tal modo que depois de treinado, indo com uma imagem preto e branco, gera colorido. Ou posso treinar para entrar com esboços e gerar a renderização correspondente. Ou posso entrar com imagens e, uma vez treinado, posso gerar os mapas correspondentes. Temos possibilidades que foram surgindo. Próximo. A outra linha tem o processamento de linguagem natural. Quando nós falamos de um pixel de imagem, ele sempre tem um comprimento fixo. E agora, em palavras, tem comprimento fixo? Toda vez que vocês vão responder, só falam sim, não. Ou cada palavra tem uma dimensão diferente. Então, precisava fazer o quê? Precisava tomar as palavras e conseguir fazer uma representação uniforme, para que pudesse processar computacionalmente. Ok? Então, uma série de técnicas em processamento de linguagem natural vem nesse sentido. Separar tokens de uma frase. O que é um token? Pode ser uma palavra. Pode ser parte da palavra, dependendo do método. Mas se adotarmos como token cada palavra, vejam aquela frase, está em inglês, mas cada palavra então tem um intuito diferente. Na representação tem que uniformizar a dimensão. Tá certo? E aí veio a ideia de fazer a incorporação de palavras, ou word embedding. São representações vetoriais de palavras ou tokens no espaço geométrico estruturado. Passo a substituir cada palavra por um vetor de comprimento fixo, fazendo embedding. Ok? E aí, tendo essa representação que são os embeddings, os vetores, podemos fazer a representação no espaço de dimensões, por exemplo, tentando agrupar. Se palavras têm similaridades, que é mesmo significado semântico,
É de se esperar que nessa representação se consiga deixar os próximos entre si. Ok? Essa é a ideia? É próximo. E aí podemos utilizar métricas para compararmos a similaridade entre embeddings, entre vetores. Por exemplo, naquela figura que está embaixo, um ângulo próximo a zero vai produzir, o cosseno de zero é 1, eu poderia utilizar o cálculo de cosseno. Por outro lado, se as palavras não são similares, no caso ali, dois vetores x e y ortogonais, vai ser o cosseno próximo de zero, ou se forem opostos, quase opostos, menos 1. Então, podemos utilizar como medida de similaridade um ângulo e, além disso, calcular o cosseno correspondente. Para termos, então, se duas palavras, dois embeddings, são similares entre si ou não. Ok, essa é a ideia? Próximo. E aí vieram 2017, os transformers, que consistiam basicamente de um encoder, falamos agora há pouco de que era encoder. Então tem uma codificação, uma decodificação. O primeiro transformer foi desenvolvido para fazer tradução entre francês e inglês. Então entrava-se com frases em francês e se tinha as frases correspondentes em inglês para fazer o treinamento, representando aquela palavra literalmente, entrando com essa representação no encoder, e na verdade algo mais. No caso de língua ou de frase, a posição de uma palavra na frase é importante. Então, também essa questão de, além de ter o embedding, tem uma codificação da posição de cada palavra dentro da frase. Tudo isso foi considerado, então, para termos, então, os transformers. Próximo. E aí, algo que foi trazido junto com os transformers, um mecanismo que foi chamado de atenção. Tanto que o artigo que apresentou os transformers tinha um título como Atenção é tudo o que você precisa, que era como fazer um mecanismo de atenção que observasse a relação de cada palavra em relação às demais daquela frase. Então, com mais esse mecanismo de atenção, foi possível, então, passar a treinar transformers para fazer tradução de frases, como o while em espanhol, como estás. Podemos fazer transformers que façam tradução português para português, português para italiano, etc. Basta termos um conjunto de frases nas duas línguas, podemos passar a treinar esses transformers. Ok? Próximo. E aí chegamos à era atual. Temos aí transformers como base de muitos modelos de linguagem, incluindo séries como GPT da OpenAI, BERT e outros. O BERT foi desenvolvido pela Google. Para treinar esse transformer, foi feito processamento por 4 dias, utilizando TPUs. Alguém já ouviu esse termo? TPUs? Tensor Processing Units. São processadores da Google, muito mais potentes do que placas gráficas que normalmente conseguimos comprar. Mas esses são muito mais potentes. Mesmo assim, com 64 desses TPUs de grandes data centers, foram necessários 4 dias. E o que foi usado para fazer esse treinamento? O Wikipedia e livros disponíveis na Google. Com isso, foi possível fazer com que o BERT observasse o contexto, o fundamento. Próximo. O outro passo foi chegar, em 2021, com esse artigo. Uma imagem vale mais do que 16 por 16 palavras. Vejam como é criativo o pessoal que propõe esses novos modelos. O transformer para reconhecimento de imagens. O que eles propuseram? Olha, falamos antes
das redes convolucionais, que a intenção foi ampliar, em vez de olhar um único pixel da imagem, olhar seu entorno. Agora, o que eles trouxeram? Olha, com os transforms, nós vamos passar a observar cada vez, fazendo embedding de uma pequena região da imagem. Nós vamos ter a codificação posicional para saber qual a relação com a parte da imagem em relação a todas as outras. Com isso, podemos observar o contexto da imagem. E aí, lembrando que incorporação refere-se a mapeamento de dados de alta dimensionalidade, o texto, a imagem e outras, representando então como vetores densos de menor dimensionalidade, procurando preservar as relações semânticas. Próximo. E aí chegamos à situação atual, em que podemos ter texto, imagem, fala, dados estruturados e outros sinais processados, compondo o que se chama de modelos fundacionais, modelos pré-treinados, e podemos passar a utilizar, porém, com ressalvas. Veja, já vamos falar um pouquinho mais do que são essas ressalvas também. E aí, para que tarefas? Olha, reconhecer objetos de imagem, poder fazer descrição do que tem a imagem, poder fazer análise de descendimento a partir de frases, etc. Próximo. E aí chegamos aqui que temos frameworks que nos proporcionam esses modelos treinados. Entre eles temos aqui o GPT-2, o Caprobert e vários outros, estão prontos para serem usados. O que é necessário para que possamos utilizá-los? Próximo. Olha, lembrando que tem uma etapa de tokenização que foi feita antes de treinar o modelo. Nós temos que repetir o mesmo processo de tokenização para os nossos dados. Precisamos recriar a arquitetura do modelo. Isso está disponível, tanto a estrutura do modelo como os pesos do treinamento. Então, os dois itens estão prontos, porém precisamos tomar aquele cuidado do primeiro, o uso do algoritmo de tokenização. Em geral, esses frameworks também proporcionam diversas opções em termos de tokenização. Temos que verificar qual é o mais adequado. E aí entra a questão, como foram treinados esses modelos todos? Falamos ali de Wikipedia, os livros da Google, e imagina então esses grandes datasets que são usados para treinamento, por exemplo, do ChatGPT. O que acontece? Se todos os exemplos de estudando fossem rapazes, ao colocar fotos de meninas ou jovens meninas numa sala de aula para reconhecer que é estudante, ele só teve como um input, uma entrada de treinamento que eram só rapazes que eram estudantes, tá certo? Então, no começo, teve uma série de problemas que se percebeu, porque a base de treinamento não era assim isenta, era muito tendenciosa, tá certo? Outra questão que acontece com relação aos modelos. Os primeiros desses modelos têm uma descrição bastante detalhada do que foi usado para o seu treinamento. Então, falamos do BERT, o GPT-2 já trouxe apenas a descrição, que utilizou o conjunto de dados seguindo links externos do web. O Llama trouxe a descrição, que foi treinado com 15 trilhões de tokens de dados de fonte publicamente disponíveis. Agora, quais são essas fontes? Fontes isentas? Fica essa questão. Esses autores aqui, o Chollet e o Watson, o Chollet é uma referência porque ele foi o desenvolvedor na Google do framework Keras. Então, eu diria assim, uma referência isenta nesse sentido de poder citar, que diz que percebe-se que está se tornando cada vez mais comum deixar a composição precisa dos dados de treinamento vária. Então, esses novos modelos
não trazem detalhadamente o que foi usado para o treinamento, porque está embutido ali dentro, como embeddings. Ok? E aqui chegamos a essa relação com a parte geoespacial. Próximo. Começamos falando do ETEND, das coleções que estão disponíveis, que são inúmeras. Próximo. E, mais recentemente, a Google disponibilizou o que se chama Alpha Earth Foundation. É um exemplo dentre modelos fundacionais para trabalhar com dados geoespaciais. Existem outros. Existem grandes empresas que estão desenvolvendo, inclusive a Esri é uma delas. Próximo. O que você tem aqui do treinamento? Pela descrição apresentada, temos então não só imagens como Sentinel, Landsat, imagens radar, imagens ópticas, mas muito mais que isso. Pode passar. Temos aqui dados de elevação, temos dados de clima, campos de gravidade, cobertura da Terra, textos do Wikipedia, tudo isso faz parte do treinamento do Alpha Earth. Próximo. E aí, como é gerado esse produto Alpha Earth para utilizá-los? Na forma de embeddings, que são vetores, 64 dimensões. Então, cada um desses vetores, com 64 dimensões, contém aqueles conjuntos de dados todos, de imagem, de texto, portanto, sintetiza dados correspondentes a um ano do que aconteceu na superfície terrestre. Esses dados estão disponíveis para cada ano, a partir de 2017 até 2024. Além disso, cada região da Terra foi dividida como se tivéssemos uma área de 1 quilômetro por 1 quilômetro, aproximadamente. Então, vejam o material rico que está disponível em termos de podermos fazer análises. E, estando embutido ali o ciclo, podemos ter como é o comportamento do clima, aquele equilíbrio humano, como é o comportamento das diferentes culturas agrícolas, aquele ciclo bem humano, etc. Tudo isso está embutido. E para o Entende, pode ser acessado então essa coleção, uma Satellite Embedding, versão 1. Próximo. E isso nos traz coisas muito interessantes. Como nós temos acesso a esses vetores, olha, se eu quero saber o que houve de mudança na cobertura terrestre de um ano para outro. Como são vetores, eu posso usar aquela propriedade de calcularmos o oceano. Se o valor resultante é próximo de 1, significa que é similar, não mudou. Se os valores são próximos de zero negativos, houve mudança. Então fica muito simples de perceber a detecção de alterações assim, de um para o outro. Também podemos ver, olha, tem um pouco d'água. Eu posiciono o cursor e marco um vetor desses. Eu peço, eu quero que me mostre todos os vetores que são similares a esse que eu marquei. E vai me marcar todos os copos d'água como similares. Ele não dá muito problema de classificação, assim fica simples de ser tratado. Então, além disso, podemos fazer classificação de tipos de colheita, diferenciar melhor o tipo de colheita. Olha, eu tiro soja, eu tiro milho, olha, consigo distinguir que essa informação está embutida nos embeddings. Assim, como está esse estado da área? Olha, a representação vetorial do embedding proporciona essa grande facilidade. Isso é similar também para o caso de transformes, temos essas representações como embeddings. Entretanto, são espaços vetoriais altamente dimensionais que estão representados. No caso do Alpha Earth, 64 dimensões. Agora, em outros modelos de linguagem, com certeza são imensos. E o que fazemos quando treinamos?
criamos transformações geométricas entre os nossos dados e essa forma de representação com embeddings. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma codificação, como quando eu falei no caso dos encoders, eu posso fazer uma interpolação e ver um valor que não é dos dados originais, que ele reproduz uma imagem, isso no caso dos encoders. E no caso de transformers e de embeddings, se eu faço uma interpolação entre embeddings que ele tem armazenado, o que vai resultar? Se eu pedir para desenhar um astronauta numa rua de Nova York, cavalgando o cavalo do Origami, ele não sabe que é real, ele vai buscar tudo isso e vai desenhar. Fazendo uma renderização quase como se fosse real. Sabemos que não é real porque o astronauta vai sair cavalgando o cavalo de Origami. Tá certo? Mas ele cria. Ok? Isso significa inteligência? Esse comportamento que temos hoje é inteligente? Ou será que ele vai buscar o que é similar nos seus embeddings que ele tem armazenado e vai nos retornar? Então, fica essa pergunta: de fato, isso é inteligência? Temos a inteligência artificial? Ok, gente? Então, essas considerações. Se tiver um tempo, eu gostaria de mostrar um exemplo depois, trabalhando ali com os embeddings, como eu falei. Bom, primeiro acho que pode. Acho que dá certo. Acho que dá para aproveitar enquanto isso. Só acessar aqui o Google Colab, então, para mostrar. Então, enquanto isso, né? Bom, acho que uma das coisas é essa. É a gente saber, não trabalhar como se fosse a fada mágica do sei lá o que responde a gente na inteligência artificial. Então, cada vez que a gente faz uma pergunta, que ele faz uma resposta, é isso que está por trás. Né? Então, acho que uma das primeiras coisas para desmistificar o que é a inteligência artificial, e a gente que é acadêmico, que é professor, que é aluno, que é pesquisador, a gente tem que estar à frente das coisas para a gente saber o que é que está por trás da inteligência artificial. Além do marketing, né, de que tudo com IA, é Magalu com IA, é Tarará com IA, qual vai ser a evolução disso, se a gente não tem esse conhecimento, fica muito fácil a gente acabar acreditando que tem um astronauta andando num cavalo de origami. Se a gente não tem condição de avaliar se esse resultado é real ou não. Né? Uma das coisas em imagem que eu acho que é bem assustadora é uma evolução disso chamada de super resolução, que seria você ter uma imagem de satélite de resolução mais baixa, ou não necessariamente satélite, uma imagem de resolução mais baixa, e você passar por um processo desses para ampliar a resolução. Então, você tem lá uma imagem que você enxerga tudo borrado, e aí você vai passar por um processo de super resolução, e de repente você vai ver uma casa, e aí eu estou colocando agora no contexto, por exemplo, do assentamento. De repente ele vai ver uma coisa ali meio azulada, e era uma lona, mas ali vai criar uma piscina, e daqui a pouco está nas manchetes dos jornais, assentados tem resorts de luxo, né? Então, assim, ele vai tentar achar o que é mais provável para a lona azul ser. E se dentro do treinamento dele que todas as coisas quadradas são piscinas, ele vai desenhar uma piscina perfeita. Você vai da zoom até ver uma pessoa lá falando bem da piscina. Então, essa coisa de a gente poder desconfiar dos nossos sentidos. Então, você estava mexendo com uma imagem de lança, você vai dando zoom e daqui a pouco está tudo distorcido, e você já sabe que aquilo ali já não dá mais para confiar. Talvez aqui dentro ele está sempre. Agora, a partir do momento que você vai dando um zoom e artificialmente não sendo criado elementos lá, aonde que está a nossa régua de dizer que aquilo não é mais verdade? Né? Isso vale tanto para a parte social quanto vale para a parte dos textos também. Né? A nossa coisa de perceber que o texto é verossímil ou não acaba se perdendo, porque às vezes ele vai criar uma ilusão de uma coisa com uma cara muito confiável, que na verdade não é. Então, a ideia é de trazer também a questão do GeoEI, porque
a gente estando aqui no Lajame, dessa parte ambiental, de todas as implicações geoespaciais que tem, a gente vai além até dos modelos de linguagem, no sentido de poder ver o que essas outras tecnologias podem fazer. Então, aqui já vai uma das primeiras mensagens que eu vou falar depois para vocês, que até o prêmio ONU que tem na questão de ética da inteligência artificial. E a primeira coisa é desmistificar. Né? Então, você não pode ver isso com aquela visão da ciência. Né? Você tem que ver aquela visão de quem entende que aquilo é um processo matemático e estatístico que está sendo utilizado para gerar uma imagem, para gerar uma palavra, para gerar um texto, para gerar uma referência bibliográfica que a gente vai usar em alguma coisa, ou para gerar uma imagem que pode estar totalmente falsa. Vai mais ou menos dentro dessa. Então, a primeira etapa é a gente perder um pouco essa ideia de que é uma mágica. Né? Mas não. E hoje em dia, o grande poder, primeiro, sim, está no horizonte uma quebra dessa bolha da IA. Então, a gente vê esses outros invernos de inteligência artificial que aconteceram. Claro que é a pergunta de $1 milhão, né? Mas muita gente acha que os preços dessas companhias de IA foram sobrevalorizados, né? Então, eles estão com muito mais valor do que o valor que, na verdade, eles entregam para as pessoas, né? E que, de repente, a gente vai acabar entrando numa outra fase de decepção para entender que a gente não criou seres inteligentes, nem está muito difícil. Deixa eu puxar ele aqui. Esse, por favor. Essa fica a primeira reflexão aí. Obrigado. E uma das coisas aqui dentro, eu também estou a primeira a estudar e se capacitar, né, para estar como pesquisadora à frente da parte tecnológica. E outra coisa que o Deus vai mostrar aqui, que tem a ver com a nossa disciplina também, que a gente faz, num mundo desse, é bem interessante aprender a programar. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, porque a gente tem ferramentas que, inclusive, ferramentas de IA, Copilots e outros, que vão ajudar a gente a programar mais. E a partir do momento que a gente programa, a gente pode criar nossos modelos, treinar nossos modelos, a gente pode ter uma visão um pouquinho mais prática de como esses sistemas funcionam. Sim, por favor. Então, o que eu consigo pegar aqui, se puder dar impressão para o professor, que é mais fácil. etc. Hoje em dia, por mais que tem muita gente da parte de humanas também que tem se apoiado mais nessa parte da ciência, apoiada em dados, né? Só que é do jornalismo e tal, né? A gente poder ter jornalismo apoiado em dados. Então, como a gente pode usar os dados para fazer nossos argumentos, etc. E programar para gerar seus próprios modelos, de repente, para treinar seus próprios modelos ou para entender melhor como as coisas estão funcionando, vão proporcionar a vocês, de repente, uma base científica que vai ser um diferencial na pesquisa de vocês. Então, esse aí é o Colab, né? Quem trabalha aí com... a linguagem aí é Python, tá? É bem recomendável aí para quem quiser começar a programar hoje. Também tem disciplina de introdução ao Python, quem quiser cursar. Eu não vou explicar os detalhes, mas a parte que interessa é a parte de utilizar os embeddings. Essa é uma plataforma chamada Google Colab, que é um rodador de código da Google, onde a gente pode trabalhar gratuitamente. Claro que você começa a querer usar muito capacidade de processamento e tal, daí é um pequeno... você começa a colocar seu cartãozinho de crédito lá, né? Mas a gente usa bastante em termos didáticos, porque dá para você rodar código tranquilamente. E a máquina que está rodando é lá na Google. Aqui a gente está olhando só o navegador.
Então, tanto que está rodando na máquina do Adriano aqui, né? Ninguém ficou instalando coisas e tal, né? No máximo é o perfil mesmo do Adriano. Isso, aqui nesse ambiente, então, estamos vendo o contorno de Curitiba e os bairros. Existe map no fundo. E aqui chamando aquele catálogo Satellite Embedding. Para o ano de 2020 e para o ano de 2024. Aí podemos comparar as alterações que aconteceram nesses 4 anos. Para essas imagens, como disse para vocês, é mais ou menos 1 km por 1 km. Para termos Curitiba, precisamos fazer um mosaico, ou seja, montar várias dessas imagens para cobrir toda a região do interesse. Usando uma plataforma aberta, com dados também, que são dados abertos, né? Nada disso Bom, então, aqui para poder comparar visualmente uma imagem Sentinel, para percebermos as relações, porque são embeddings, são vetores, eles não são como imagens para aparelhamento. Na verdade, aqui acho que eu estou sem crédito. Está rodando com a CPU, mas está demorando mais. E até para ver como você vê disso tudo que está sendo cobrado é o processamento, né? Então, por enquanto está sendo cobrado. Ó. Essa aqui é a aparência dos embeddings, está aquela região de Curitiba. Tenho aqui como era 2020. Essa aqui é a diferença
se desligarmos aqui. Agora sim, temos aqui o mapa. Entre 2020 e 2024, tivemos aqui alteração, por exemplo, nessa rua, que é a Vitor Ferreira do Amaral. O que aconteceu aqui nesse período? Das árvores. Com certeza, né? Tiraram aquelas árvores. Então, tinha assim, 2024 tinha uma aparência olhando os embeddings. Aqui tem o diferente. E se olharmos aqui, o que é similar, representado em branco, e o que é dissimilar em vermelho, dá para perceber na Vitor Ferreira, aqui onde houve a supressão das árvores, como sendo uma alteração. Então, vejam, como é um comparativo entre vetores, é rápido fazer esse cálculo e nos mostrar, então, essas diferenças. Só para proporcionar. Sim. Então, assim, só um exemplo, né, de coisas que podem ser feitas agora com esses remédios. Claro, só tem restrição da resolução espacial, né, que é de 10 por 10 metros, cada elemento de imagem ali nos embeddings. Mas, então, tem algo muito interessante para ser explorado. Então, era isso, Adriano. Obrigado. Aqui, deixa eu só sair daqui. Sim. Acho que vai ter que voltar. E aí temos vários outros exemplos, mas deixamos que vocês explorem. Tá certo. Obrigada, Edu.